Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssima, sim, tesouro do Senhor. Não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Todo-Poderoso Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, São Marcos, capítulo 11. Vou ler o versículo 22 e o versículo de número 24 para nós fazermos uma meditação, ok? Quero falar um pouquinho sobre a fé, né? Mas ainda discorrendo alguns pontos aqui muito importantes para nós. Quero agradecer você que compartilha o nosso vídeo e te pedir você que não tem feito, compartilha aí bastante, amém? Para nos ajudar na evangelização, porque o café com Deus é o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Está escrito assim, lá em Marcos capítulo 11, versículo 22 e o 24. 22 está escrito, ao que Jesus lhes disse, tendes fé em Deus. E o 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Jesus está ensinando para nós aqui como ser bem-sucedido, como alcançar o sucesso, como alcançar o nosso objetivo, como realizar os nossos sonhos. Amém? Tem coisa que não depende só de Deus. Primeiro que Deus não tem pressa em fazer nada, né? Segundo, que Ele aguarda a sua parte, a nossa parte, certo? Você se lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele disse, tirai a pedra. Muito fácil para ele mandar aquela pedra rolar. Mas se a pedra não fosse tirada, Lázaro estaria morto até hoje, porque Deus não faz aquilo que cabe a nós fazermos. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus ama compartilhar o milagre. Amém? Compartilhar o amor, compartilhar a vida, certo? Deus é um Deus que compartilha e Ele espera que façamos o mesmo. Aleluia! Então, até a fé nele, Ele deu uma porção para cada um de nós. E a gente precisa desenvolver a nossa fé. Claro que Jesus está ensinando aqui, porque os discípulos questionaram de uma figueira que Jesus procurou figo nela e não encontrou. E ele disse que nunca mais comam figo de vocês, de você, né? O que nasça figo de ti. E ao voltarem de Jerusalém, encontraram a figueira seca até a raiz. E ficaram impressionados e disseram, Pedro disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes, não é que ela secou? Então Jesus dá essa lição. Credes em Deus. Primeiro você precisa crer em Deus. Porque não é força só do pensamento. Porque ensinam por aí, né? Motivacional, ensino, né? De motivação às pessoas, pensamento positivo, e a lei do universo que atrai as coisas, né? Não é por aí, não é este caminho. Você precisa primeiro crer em Deus. Não é à toa que Jesus está dizendo para nós no versículo 22, tendes fé em Deus. Aleluia. Oh, esse Deus que é bondoso, misericordioso, que tem um amor incomparável, que nada pode comparar o seu amor, a prova dele por nós. Ora,
Deus poderia simplesmente ter virado as costas, porque pecamos contra Ele. Mas não, o amor dele fez com que entregasse o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Debaixo de torturas, chicotados, coroa de espinhos, você conhece a história. E uma crucificação horrível de 9 da manhã até as 3 da tarde. Tudo isso ele entregou o seu Filho e o seu Filho suportou porque nos amou. Oh, aleluia! E é impressionante, amados, que a palavra nos ensina acerca do que, ou seja, de que maneira acreditar. Jesus está dizendo, tudo que pedires em oração. Então ele ensina o caminho de alcançar, é com Deus, não é com pensamento positivo, é com Deus. Claro que a gente precisa acreditar nas promessas que ele fez. A palavra dele tem muitas promessas, são milhares de promessas para nós. E nós precisamos acreditar na palavra. Se obedeceres, serás bem-sucedido, né? Se não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e prudentemente andares, serei contigo, está escrito lá. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai pelejar por nós. Então, aquilo que a gente não conseguir fazer, Deus fará por nós. É o sobrenatural. E às vezes Deus espera até que a coisa se torne mais difícil. Lembra? Quando Marta e Maria mandaram uma notícia, um recado para Jesus, que o seu irmão estava doente, Jesus sabia que ele ia morrer. Tanto é que diz que aquela enfermidade não era para a morte. Ora, mas como que ele morreu? A morte que ele quis dizer permanente, ficar morto. Porque o nome do Senhor havia de ser glorificado. Então Jesus deixou dificultar mais ainda. Por quê? Porque Lázaro morreu. E Marta e Maria pensavam o seguinte, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque Jesus curou a tantos. Então, essa era a esperança delas, que Jesus fosse a tempo curar Lázaro. Mas Deus é assim mesmo, ele deixa às vezes um problema dificultar mais, né? Uma tribulação dificultar mais. Por quê? Porque ninguém poderá pensar que foi o homem quem fez. Quem fez? O sobrenatural, só ele, o Senhor, pode fazer. Então, quando nota-se que não tem mais jeito igual Lázaro, 4 dias, fedendo, cheirando mal, as próprias irmãs disseram, ele cheira mal. O senhor vai pedir para abrir o sepulcro? Ele está fedendo. Mas veja só, aí é que entra o poder de Deus, aquilo que não tem condição do homem fazer. Jesus se demorou ali mais 2 dias, ou seja, 4 dias que ele ficou para chegar. Por quê? Porque havia uma crença de que o espírito podia ainda rondar o corpo até 3 dias. Então, Jesus, para quebrar isso, para mostrar que mesmo que o corpo, ou seja, não estivesse rodeado pelo Espírito, já tivesse ido embora, como ele, os judeus acreditavam, perdão, porque madrugada não é fácil, como os judeus acreditavam, meus amados, não importa para Deus não existe impossível, não existe ventre seco, e nem mulher estéril, como foi o caso de Sara, né? E Abraão, com 100 anos. Não importa para Deus. Ele faz o milagre, o sobrenatural pertence a ele. Mas muitas vezes você vai orar e Deus não vai às vezes fazer o sobrenatural, um problema difícil que você está, Deus vai te orientar, o Espírito Santo vai te guiar, de que maneira você vai resolver aquele problema, certo? Mas aquilo que você não pode fazer, você vai procurar na orientação de Deus, vai procurar resolver
Deus vai te dar sabedoria, mas aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará por ti. Ele está dizendo, acredite nisso, ore acreditando que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode fazer. E acredite que Ele fará. E se você acreditar nisso, você vai receber. Então já ore agradecendo a Deus pelo milagre. Amém? Ore já agradecendo a Deus pelo avanço. Ore agradecendo a Deus pelo sucesso. Sim, porque Ele virá se você crer. Então é preciso acreditar. Amém? Impressionante que no versículo 25 ele diz, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então ele está ensinando aqui um segredo para você alcançar milagres. Se você tiver com o coração amargurado, guardando ainda alguma mágoa contra alguém, você precisa liberar o perdão, mesmo que a pessoa não tenha te pedido perdão. Você precisa liberar e faça isso o mais rápido possível para que o mal não suceda sobre a sua vida, porque quando se guarda rancor, mágoa, cria-se raiz de amargura, de tal maneira que o corpo físico adoece, doenças virão, enfermidades virão, e até a sua alma ficará doente, seu psique. Então você precisa liberar o perdão, mesmo que a pessoa ache que não te ofendeu ou que tenha te ofendido e não se humilha para te pedir perdão. Você precisa liberar a si mesmo o perdão. Há pessoas que vão te pedir perdão. Você precisa perdoar. Tem pessoas que você vai precisar conviver com elas, mas há outras que você não é obrigado a conviver, certo? Dependendo do que a pessoa te praticou, mesmo assim o perdão se deve liberar. Por quê, pastor? Porque nós pecamos contra Deus constantemente. Constantemente pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, por reações, certo? Então, é preciso liberar o perdão. Por quê? Para que você também seja perdoado. Está escrito no versículo 25, para que o vosso Pai, que está no céu, perdoe as vossas ofensas. E nós ofendemos a Deus. Nós o crucificamos com os nossos delitos, com os nossos pecados, de pensar, às vezes, em alguém, de julgar, né? A nossa mente é um troço, né, que a gente muitas vezes, né, é pego de surpresa. E às vezes apressamos em falar e acabamos julgando pessoas. Quem é que nunca fez isso? Não é verdade? Então é preciso você perdoar para que sempre o perdão de Deus te alcance. E até porque já te alcançou. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele já liberou o seu perdão pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Impressionante, outra coisa linda em nós, que nos ajuda a movimentar a nossa fé, a exercitar a nossa fé, é a própria presença da divindade em nós. O Espírito Santo habita em nós. Aqueles que creem em Jesus, entregaram a vida a Ele, o Espírito Santo habita nele. Então, se Ele habita em nós, Ele nos ajudará, aleluia, na caminhada. Amém? Então, nos ajudará dando um toque, né, que nós precisamos perdoar. Vai depender da nossa ação, da nossa atitude. Nós vivemos de atitude, ou seja, elas vão depender, o nosso futuro vai depender da atitude que tomamos, ou de guardar mágoa, rancor de alguém e adoecer e sofrer, né? A colheita disso, ou
liberar o perdão e deixar a pessoa ir e você também caminhar. Outra coisa que eu tenho aprendido para que nós venhamos alcançar o sucesso. E muitas vezes a pessoa está passando problema financeiro, mas ele ainda tem inveja no coração. Ele vê alguém prosperando, ele inveja aquela pessoa. Não pode ser assim. Nós precisamos se alegrar com a pessoa que prospera. Se você não consegue fazer isso, se o seu irmão que prospera te incomoda, você fica irado com isso, mesmo que você não fale, mas você pensa, você precisa se libertar desse sentimento. E pela oração você consegue isso, pedindo a Deus: Senhor, eu quero ter um coração limpo, um coração puro. Eu quero me alegrar com os que se alegram e quero chorar com os que choram, porque está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então isso é maravilhoso. Você precisa exercitar isso, porque senão você vai ter um sentimento de inveja, que é querer aquilo que pertence ao outro, e se entristecer quando o outro alcança alguma coisa que você não alcançou. Quando você aprender a se alegrar com a vitória dos outros, Deus vai começar a ver que você está pronto para receber a sua também. Aleluia! E aprenda o seguinte: compartilhar. Falamos aqui no princípio, Deus é Deus que compartilha, e Ele não quer que você seja egoísta. É outro sentimento que você precisa tirar pelo poder da oração, pedindo a Deus ajuda, que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito em você. Amém? Para que você não seja egoísta. Deus não se agrada disso. A gente precisa compartilhar. E eu digo sempre, né? Tem gente que se apega ao pouco que tem. Imagina aquele menino que levou o seu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Se ele não abrisse mão daquilo, ele não veria o milagre. Os cestos não sobrariam 12 cestos, certo? Por quê? Porque ele ia reter aquilo, era ele que tinha. Então, às vezes, o pouco que você tem, que você pensa que não, que é insignificante, que não pode ajudar, alguém pode sim. Há sempre alguém que necessita mais do que a gente. E o pouco que a gente tem, a gente pode ajudar. E quando você ajuda alguém, o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluias! Isso é em tudo. Quando você ajuda numa palavra, quando você ora por alguém, quando você se preocupa, deixa o egoísmo, ora pelos outros, intercedendo pela vida das pessoas, para que elas sejam abençoadas, as bênçãos de Deus te visitará também. Aleluia! Então é isso que a gente precisa aprender com Deus e exercitar nossa fé. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não é qualquer coisa, você tem linhagem real. E o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele também tem coisas grandes para você. Você precisa tomar posse disso, acreditar que Ele tem coisas grandes. Não cruze os braços, não viva passivamente. Movimente-se. Amém? Vá em direção ao seu objetivo, aos seus sonhos. E peça ajuda de Deus em tudo. Aprenda que sem mim, Jesus disse lá em João capítulo 15, sem mim, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Logo na parte B do versículo. Sem mim nada podeis fazer. E não podemos mesmo, não. Tudo dependemos dele. Até naquilo que vamos fazer, que depende de nós para fazer, nós precisamos da ajuda de Deus. Amém? Então, lembre disso sempre. Glorifique o nome do Senhor, exalte o seu nome. Agradeça a Ele pela salvação, agradeça pelo seu Filho Jesus ter morrido na cruz do Calvário, agradeça pelo sangue ter sido derramado, agradeça porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se você crê, está escrito aqui, pela fé, você pode todas as coisas. Inclusive aquelas coisas que estão retidas, estão travadas, estão trancadas sob chave, as portas se abrirão
Deus te dará a chave, porque a fé, ela faz isso. Ela destrava, ela abre portas. Aleluia. A fé em Deus, a fé do Filho de Deus e na direção do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas vidas que nos acompanham no Café com Deus, pedindo também pela vida da Luísa, da Valéria, da Michele, do Alexandre, da Ana, do Paulo, da Beatriz. Eu oro também pela Linda Oliveira e família. Eu oro pela Alcina Lúcia, a sua causa, a sua família, que o Senhor salve, o Senhor transforme, o Senhor abençoe em todas as áreas, seu esposo Laed. Eu oro também pela Yolanda Pinho, minha prima também, causa dela, Monique, o José, seu neto, trazendo calma, paz do teu Santo Espírito. Eu oro também, ó Deus, pelo Reinaldo, pela Camila, pela Júlia, que aniversariou esses dias atrás aí. Senhor, abençoe mais. Oro, Deus amado, pela pastora Rosaura Marques, sempre nos acompanha, comenta, Deus amado, nosso canal aí, o Café com Deus. A Maria Luísa Marques e família. Oro também, ó Deus, pela Elisângela Aparecida e família, pela Lena Mendes e família, pela Cida Alves e família. Oro também pela Maria Severina Silva e família, Jorge Luiz Rodrigues e família, e pede também pela Patrícia, pelo Frank. Oro pela Luana, pela Raquel, filhinha dela, em nome de Jesus. Maria de Lourdes também, sempre, ó Deus, comentando, curtindo nossos vídeos. A Nelma, também Carvalho e família. A missionária Neia, lá do Carmo também. Eu oro, Deus amado, por essas vidas, pela Renata, pelo Joel e filhos, o Breno, o Rian, Davi. E a causa na justiça da tua filha também. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo com força. Eu te aguardo até o próximo. Vamos compartilhar.